Olá! Hoje nós vamos falar sobre des- e remineralização da estrutura dentária. Vamos enfocar tanto a cárie quanto a erosão dentária. Inicialmente, eu vou recordar com vocês um pouquinho sobre a composição do esmalte e da dentina. Nós temos que conhecer, recordar, né? Vocês já viram sobre isso, mas nós vamos recordar a composição desses dois tecidos dentários para que nós possamos entender como acontecem as reações de des- e remineralização nesses tecidos. Depois, nós vamos falar inicialmente sobre a cárie dentária, né? Depois nós vamos falar sobre a erosão dentária, prevalência, etiologia da erosão e as estratégias preventivas que são baseadas na sua etiologia. Por fim, nós teremos algumas conclusões. Bom, quais que são as características dos tecidos dentários mineralizados, né? Do esmalte e da dentina? Então, o esmalte é o tecido mais externo, né, que reveste a coroa dos nossos dentes. Ele é composto em peso por 96% de mineral e 4% de matéria orgânica e água. Ele é o tecido mais duro do nosso organismo, tem uma alta resistência abrasiva e um alto módulo de elasticidade. O mineral que compõe o esmalte e também a dentina é a hidroxiapatita. A hidroxiapatita tem uma estrutura geral composta por 10 cálcios, 6 fosfatos e 2 hidroxilas. Eles estão dispostos na forma de hexágonos, onde nos vértices dos hexágonos nós temos os átomos de cálcio. Os fosfatos ocupam aqui essas laterais, né, dos hexágonos, e a hidroxila está disposta aqui no centro do hexágono. Essa hidroxila ela pode ser substituída pelo fluoreto. Quando essa substituição pelo fluoreto acontece, como o fluoreto tem um raio menor do que o raio da hidroxila, nós vamos ter a aproximação dos íons cálcio nesse hexágono, reduzindo, portanto, a energia de superfície e tornando esse cristal mais estável, mais coeso. Portanto, esse cristal, na forma de fluorapatita, por ter uma estrutura mais coesa, ele vai ser mais resistente à desmineralização. E isso vai ter uma implicação na solubilidade do cristal, como nós veremos mais adiante. Bom, o esmalte, apesar de ele ser um tecido bastante duro, mais mineralizado do nosso organismo, ele contém água. Cerca de 2% do esmalte é composto por água. E onde está localizada a água do esmalte? Ela está localizada nos poros que compõem esse tecido, entre os cristalitos, ao redor do mineral, dentro dos defeitos do cristalito e na camada de hidratação que envolve os cristais. A dentina está localizada abaixo do esmalte na coroa, né, e também na raiz. Ela se continua para a raiz, localizada na raiz abaixo do cemento. Ela tem menos mineral que o esmalte. Em peso, ela tem 70% de mineral, 20% de matéria orgânica e 10% de água. Ao contrário do esmalte, que é um tecido acelular, a dentina é celular. Ela contém células, que são os odontoblastos. Ela é um tecido rígido e elástico. Ela é composta pelos súbulos dentinários e é ela que dá a cor amarela do dente. O mineral da dentina também é a hidroxiapatita, só que ela tem uma composição ligeiramente diferente. Ela tem uma proporção maior de carbonato e magnésio e menos cálcio e fosfato. Em consequência disto, os cristais de hidroxiapatita são menores e, portanto, mais solúveis em relação aos do esmalte. E por isso a dentina ela vai se dissolver com um pH mais alto do que aquele que leva à dissolução do esmalte, como nós veremos mais adiante. Então, a dentina, né, ela vai ter um conteúdo orgânico maior e um conteúdo mineral menor, né, em comparação ao esmalte. Bom, como acontece então a des- e remineralização no esmalte e na dentina? Como a composição desses dois tecidos é diferente, então as reações de des- e remineralização também vão acontecer de maneira ligeiramente diferente nesses tecidos.
O esmalte, então, é um tecido duro e poroso, né? Nos poros do esmalte existem águas e proteínas e ele vai sofrer trocas com o meio ambiente. O mineral do esmalte ele está disposto na forma de prismas, né? Que são os prismas, né? Do esmalte. E entre os prismas, recobrindo os prismas, nós temos uma camada aprismática, que é a chamada camada de Darling. Também é composta por hidroxiapatita, mas não disposta na forma de prismas, que é a camada de Darling. Entre uma camada e outra de prismas, nós temos espaços que são chamados estrias de Retzius. E também, no outro sentido, cortando transversalmente os prismas, nós temos espaços interprismáticos. Então, nas estrias de Retzius e nos espaços interprismáticos, nós temos um fluido que é chamado, nesse espaço circula o fluido do esmalte. E é nesse fluido que vão acontecer todas as trocas, né, de minerais. Então, quando o esmalte, a hidroxiapatita do esmalte for dissolvida, o cálcio e o fosfato vão passar inicialmente para esse fluido antes de serem perdidos para o meio externo, né? E também, quando os minerais da saliva forem entrar no esmalte, eles vão passar inicialmente também para esse fluido, para depois se precipitarem, né, sobre o esmalte. Para que vocês possam compreender as reações de des- e remineralização, eu preciso que vocês retomem um conceito que vocês aprenderam lá no colegial, que é o conceito de saturação. O que seria esse conceito? Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar, por exemplo, num copo de água. Pense que vocês têm um copo de água e aí nós colocamos uma colher de sal dentro desse copo de água e mexemos. Tá? Então, a quantidade de sal é pequena, de forma que quando nós mexemos, todo esse sal se dissolve na água. Agora, nós colocamos não mais uma colher, mas 2 colheres de sal num copo de água. Essa quantidade também, né, é pequena, abaixo do ponto de saturação. Nós mexemos e esse sal também se dissolve. Pegamos um outro copo com a mesma quantidade de água, colocamos não mais 2, mas 3 colheres de sal e mexemos. Bom, aqui a quantidade de sal colocada foi acima do ponto de saturação, acima da quantidade que poderia ser dissolvida de sal naquela quantidade de água, de forma que a quantidade que poderia ser dissolvida naquela quantidade de água se dissolveu e o excedente, aquilo que excedeu o ponto de saturação, se precipitou, conforme a gente consegue ver aqui, tá? Então, isso é que é o ponto de saturação, ou seja, é o máximo de um solvente que pode ser dissolvido numa determinada quantidade de fluido, numa determinada quantidade de solução, tá? E na nossa cavidade bucal acontece a mesma coisa, né? O nosso solvente é o fluido do esmalte e o nosso soluto são os minerais que compõem a apatita, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Então, na cavidade bucal, o que nós vamos ter é o produto de atividade iônica da apatita, que é o produto dos íons, né, que compõem a hidroxiapatita. Quanto existem de íons livres na solução que circunda o esmalte e que estão disponíveis para formar a hidroxiapatita. Que íons são esses? São o cálcio, o fosfato e a hidroxila, tá? Por definição, o produto de atividade iônica nada mais é do que o produto da concentração dos íons elevada à potência do número de cada um daqueles íons que compõem a fórmula da apatita. Então, o produto de atividade iônica da apatita é a concentração de cálcio elevada à quinta potência, vezes a concentração de fosfato elevada à terceira potência, vezes a concentração de hidroxila elevado a 1. Tá? Então, quanto existe de cálcio, fosfato e hidroxila
na solução que circunda o esmalte e que está disponível para formar a apatita, o produto de atividade iônica. Quanto existe de íons livres na solução disponíveis para formar a apatita. Esse produto ele é relativamente constante na fase fluida, na nossa saliva, e é determinado pela concentração de cálcio e fosfato que existem normalmente na saliva. Por quê? A nossa saliva ela é produzida constantemente e ela é produzida com concentrações constantes de cálcio e de fosfato, que determinam esse produto de atividade iônica. Nós temos um outro produto que é chamado produto de solubilidade da hidroxiapatita, que é o KSP, produto de solubilidade. O que nós acabamos de ver é o produto de atividade, que é quanto existem de íons cálcio e fosfato livres, tá? Que determina o produto de atividade. Esse aqui é o produto de solubilidade da hidroxiapatita. O que seria isso? É quanto eu preciso de íons livres para formar hidroxiapatita, tá? Esse produto, diferente daquele produto de atividade, né, que é constante e determinado pela concentração de cálcio e fosfato que existem na saliva, esse produto de solubilidade, que é quanto eu preciso de íons livres para formar a apatita, ele muda, é um produto variável. E ele varia em função do pH. Por quê? Quanto mais baixo for o pH, maior vai ser a concentração de cálcio e fosfato que eu preciso para formar a apatita, tá? Então, o produto de atividade, ele vai ser constante e ele é determinado pela concentração de cálcio e fosfato que existem normalmente na saliva. O produto de solubilidade da hidroxiapatita, ele é variável, é a quantidade que eu preciso de íons livres para formar a apatita em um determinado pH. Ele muda em função do pH. Quando uma solução contendo a hidroxiapatita estiver saturada e o mineral estiver em equilíbrio com os íons em solução, esses dois produtos serão iguais. O produto de atividade iônica vai ser igual ao produto de solubilidade da hidroxiapatita, tá? Então, eu não terei, nessa situação, nem desmineralização e nem remineralização, tá? Não vou ter nem dissolução e nem precipitação. Eu vou ter um equilíbrio. Não acontece nem desmineralização e nem remineralização. Numa situação onde o produto de atividade iônica for maior do que de solubilidade, ou seja, eu tenho mais íons livres no meio ambiente do que é necessário para formar a apatita, o que acontece? O meu meio está supersaturado. Então, eu tenho mais cálcio e fosfato disponíveis na minha solução do que eu preciso para formar a apatita. O meu meio está supersaturado. O que vai acontecer nessa situação? Vai acontecer remineralização, tá? Numa situação inversa, o produto de atividade iônica é menor do que o de solubilidade, ou seja, eu tenho menos íons disponíveis para formar a apatita do que o necessário, ou seja, o meu meio está subsaturado naquele pH. Eu vou ter desmineralização, ou seja, a hidroxiapatita vai se desmineralizar, vai perder íons, né, para o meio, para a fase fluida. Eu vou ter a perda de minerais, a desmineralização. E o que é que vai governar tudo isso? As alterações de pH, tá? O que vai levar a super ou subsaturação vão ser as flutuações de pH. Por quê? Porque o produto de atividade iônica, ou seja, a concentração de cálcio e fosfato existentes na saliva, vão ser relativamente constantes, porque a nossa saliva vai ter, ao longo do dia, concentrações de cálcio e fosfato relativamente constantes, né? Como nós podemos ver aqui nessa tabela, né? Que nos mostra que o produto de atividade iônica é relativamente constante, né? A nossa saliva, ela tem um pH
em torno, em média, de 5,2 a 7,8, com concentrações de cálcio em torno de 1 a 3 milimolar e de fosfato de 3 a 8 milimolar, ou seja, relativamente constantes. Né? Isso nos determina um produto de atividade iônica relativamente constante. Por outro lado, esse gráfico nos mostra que o produto de solubilidade muda em função das alterações de pH. Então, nesse gráfico aqui no eixo Y, nós vemos o produto de solubilidade de hidroxiapatita, que está aqui expresso em termos da concentração de cálcio em milimoles por litro e como ele muda em função do pH. Tá? Como nós podemos ver aqui, conforme o pH vai aumentando, o produto de solubilidade vai diminuindo. Tá? Quanto maior o pH, eu preciso de menos cálcio, né, para conseguir formar a apatita. Tá? Então, em pH baixo, eu preciso de muito cálcio, né, para formar a apatita. Conforme o pH vai diminuindo, a concentração de cálcio que eu vou precisando para formar a apatita também vai diminuindo. Até que chega um certo pH, onde a quantidade de cálcio que eu preciso para formar a apatita é exatamente igual ao produto de atividade, ou seja, a concentração de cálcio que existe na saliva, que é 2 milimolar. Esse pH é o que eu chamo de pH crítico, né, no qual a saliva é exatamente saturada em relação à hidroxiapatita, que é o pH no qual não existe nem des- e nem remineralização. Tá? No pH menor do que o pH crítico, a minha saliva está subsaturada em relação à hidroxiapatita e eu vou ter desmineralização. Em pH acima do pH crítico, a saliva está supersaturada em relação à hidroxiapatita e eu vou ter a remineralização. Tá? Então, esse gráfico nos deixa bastante claro que o produto de atividade iônica ele é constante, ou seja, a concentração de cálcio que eu tenho na saliva ela é constante, cerca de 2 milimolar. O que muda em função do pH é o produto de solubilidade, ou seja, quanto mais baixo for o pH, maior o produto de solubilidade, porque eu preciso de mais cálcio para formar a apatita em pH baixo. Conforme o pH vai diminuindo, eu vou precisando de menos cálcio para formar hidroxiapatita. Até que chega no pH 5,5, que é o chamado pH crítico, eu preciso de 2 milimolar de cálcio para formar a apatita, que é o que existe na saliva. Então, nesse pH, a minha saliva está exatamente saturada, né, em relação à hidroxiapatita. Por esse pH 5,5, portanto, é o pH crítico. Em valores de pH menores que ele, a minha saliva está subsaturada e acontece desmineralização. Em valores de pH acima do pH crítico, a minha saliva está supersaturada, ou seja, eu tenho mais cálcio na saliva do que eu preciso para formar hidroxiapatita. Então, acontece a remineralização, tá? Então, tudo acontece em função das flutuações de pH. As reações de desremineralização acontecem por conta das alterações de pH que acontecem na cavidade bucal. O que provoca essa alteração de pH? No caso da cárie, são os açúcares que nós ingerimos que fazem com que as bactérias produzam ácidos e esses ácidos, então, levam à queda de pH, né? Quando passa o tempo, a nossa saliva, né, vai tamponando esses ácidos e o pH vai voltando, né, ao normal. E no caso da erosão, as quedas de pH acontecem pelos ácidos da dieta que nós ingerimos, né, ou então pelos ácidos provenientes do estômago, naqueles indivíduos que têm bulimia, né, ou então tem refluxo gastroesofágico.
ok? Bom, nós vimos então, né, que quando nós adicionamos 1 ou 2 colheres de sal, nós não atingimos a saturação, né, e o sal se dissolve. Mas quando nós adicionamos 3 colheres de sal, nós atingimos o grau de saturação e o sal se precipita. Isso numa situação de pH neutro. E o que aconteceria se o nosso pH estivesse, por exemplo, ácido, né? Num pH ácido, adiciona 1 colher de sal, ele se dissolve. 2 colheres de sal, se dissolve. 3 colheres de sal, ainda se dissolve. Eu preciso adicionar mais sal para atingir o grau de saturação, tá? Então, num pH ácido, eu preciso de mais, né? Mais soluto para atingir a saturação, tá? O mesmo acontece na cavidade bucal. Eu preciso de mais cálcio e fosfato para formar a apatita, tá? Por isso que quando abaixo o pH, o produto de solubilidade ele aumenta, ok? A mesma coisa acontece na cavidade bucal. Bom, o pH, então, tem um efeito bastante pronunciado na solubilidade da hidroxiapatita, né? A solubilidade do fosfato de cálcio aumenta à medida em que o pH diminui. Nós podemos dizer que nos valores de pH, nas faixas de pH que variam na cavidade bucal, que geralmente são de 4 a 7, a cada unidade que o pH é reduzido na cavidade bucal, a solubilidade da apatita aumenta 10 vezes. Tá? Então, por exemplo, se o pH cai de 6 para 5, a apatita fica 10 vezes mais solúvel. Se cai de 5 para 4, fica 10 vezes ainda mais solúvel. O que seria o pH crítico? Né? Quando o pH é maior do que 5,5, a quantidade de cálcio e fosfato que nós temos na saliva é maior do que o produto de solubilidade da hidroxiapatita. Então, nós vamos ter precipitação ou remineralização. Quando o pH é menor do que 5,5, a concentração de cálcio e fosfato que nós temos na saliva é menor do que o produto de solubilidade. Nós vamos ter dissolução ou desmineralização. Quando o pH é 5,5, nós dizemos que esse é o pH crítico. Por quê? A saliva é exatamente saturada em relação à apatita, ou seja, existe um equilíbrio. Não há nem dissolução e nem precipitação. O mineral se encontra em equilíbrio, ok? Esse é o pH crítico para a hidroxiapatita, né? O produto de solubilidade, então, da hidroxiapatita é de 5,3 a 5,5, né? Como nós podemos ver aqui, né? Nesse pH crítico não acontece nem des e nem re, né? Abaixo do pH crítico acontece a desmineralização e acima do pH crítico acontece a remineralização. Nesse gráfico que vocês veem aqui do lado direito, ele é um gráfico que nós chamamos de curva de Stefan, que representa a queda no pH do biofilme bacteriano ao longo do tempo, após um bochecho com açúcar, tá? Então, nós podemos ver que o pH, que inicialmente estava em torno de 6,8, né? Ele começa a cair, ele sofre uma queda brusca nos primeiros 10 minutos, atingindo um valor mínimo em torno de 4,7, mais ou menos, né? E depois começa a subir pela ação principalmente dos tampões salivares, tá? Em todo esse tempo aqui, mais ou menos entre 2 e 30 minutos, em que o pH está abaixo de 5,5, nós temos desmineralização, porque o pH está abaixo do crítico. Quando ele atinge 5,5, a gente começa a ter a remineralização, tá? E no pH 5,5, nós não temos nem des e nem re, que é o pH crítico. Já
A fluorapatita, né? Lembra que nós falamos que a fluorapatita é um mineral em que o fluoreto substitui a hidroxila. Como ele é um íon com um raio atômico menor do que a hidroxila, consequentemente o cristal fica menorzinho, mais coeso e com isso ele é menos solúvel. Por conta disso, o pH crítico para ele, para a dissolução da fluorapatita, é uma unidade menor. Ao invés de ser 5,5, é 4,5. Qual que é a implicação disso? Se vocês observarem aqui essa curva de Stefan, vocês observam que quando a bactéria produz ácido e o pH cai, ele não chega a cair até 4,5, ele cai mais ou menos até 4,7. Isso significa que durante a queda de pH provocada pelo consumo de açúcares, o pH do biofilme continua acima do pH crítico para a fluorapatita, ou seja, a fluorapatita não se dissolve quando a bactéria produz ácido, tá? Portanto, a fluorapatita é resistente à dissolução pelos ácidos bacterianos. Por isso que a fluorapatita é um ótimo mineral, né, para estar presente no momento em que a bactéria produz ácido. Por quê? Porque ela não vai se dissolver. Isso vai ter uma implicação muito importante na formação da lesão cariosa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A fluorapatita não se dissolve quando a bactéria produz ácido. Por quê? Porque o pH crítico para a dissolução dela é 4,5. E quando a bactéria produz ácido, o pH chega até 4,7 apenas, não chega até 4,5. Por que a cárie aparece? Bom, a cárie aparece porque as bactérias, quando nós consumimos açúcares, produzem ácidos, né? E o esmalte, ele tem, apesar de ser o tecido mais duro do nosso organismo, ele é permeável, né? Ele tem vias por onde esses ácidos se difundem, que são os espaços inteprismáticos e as estrias de Retzius. Estabelece nessa região uma pressão de difusão, que depende do peso molecular e da concentração diferencial dos íons, né? E é estabelecida aí uma pressão de difusão, né? A todo momento nós vamos ter reações de des- e remineralização. Toda vez que acontecer mais desmineralização em detrimento da remineralização, nós teremos o aparecimento da cárie. Na desmineralização, inicialmente a hidroxiapatita, né, que é composta por 10 cálcios, 6 fosfatos e 2 hidroxilas, vai ser transformada em fosfato tricálcico. Até esse ponto, não existe tanto problema, porque o fosfato tricálcico ainda é insolúvel e não vai ser perdido para o meio. Porém, continuando a produção de ácidos, o fosfato tricálcico vai ser transformado em fosfato monocálcico, que esse composto já é solúvel e vai ser perdido. Mas, ainda como um agravante adicional, né, o fosfato monocálcico ele pode se cristalizar com 2 moléculas de água, aqui volta a formar apatita, né, porém, se forma nessa reação o ácido fosfórico, que é extremamente forte, e aí a reação volta a se reiniciar lá no começo, né, formando ainda mais ácido e se potencializando, ok? Então, essa desmineralização ela acontece em 4 etapas. Bom, esse processo de des- e remineralização ele é extremamente dinâmico, né? Toda vez que nós temos um pH abaixo do valor crítico, né, nós vamos ter uma subsaturação em relação à hidroxiapatita, né, que vai se dissolver na subsuperfície, mas uma supersaturação em relação à fluorapatita, e vai acontecer uma desmineralização. Porém, quando o pH ele é restabelecido, né, depois de 30 minutos, onde a saliva começou a tamponar os ácidos bacterianos, né, nós vamos voltar a ter supersaturação em relação tanto à hidróxido quanto à fluorapatita. E aí nós vamos ter a remineralização. Quando que a cárie se forma, então? Ela vai ser resultado do efeito cumulativo
de várias desmineralizações quando o pH se encontra baixo e várias remineralizações quando o pH se encontra alto. Né? Ao longo de meses ou até mesmo anos, havendo predomínio das desmineralizações em detrimento das remineralizações, nós vamos ter aparecimento da lesão inicial de cárie, que inicialmente tem um aspecto clínico de uma mancha branca, como nós podemos ver aqui. Tá? Então, a lesão de cárie não aparece de um dia para o outro. Tá? Ele é o resultado cumulativo, né, de desafios ácidos sucessivos, havendo predomínio de períodos de desmineralização em detrimento dos períodos de remineralização. Após meses ou mesmo anos, predominando a des sobre a re, nós teremos o aparecimento da lesão de cárie. Aqui, né, uma lesão de mancha branca, com aspecto clínico característico. Aqui nós temos uma microradiografia, aqui do lado esquerdo, e aqui uma microscopia eletrônica de varredura de lesões de manchas brancas, tá? Na microradiografia, vocês observam que a superfície da lesão, ela é hipermineralizada e nós temos uma lesão, uma menor mineralização abaixo da superfície, que nós chamamos de subsuperfície, tá? E aqui, na microscopia eletrônica de varredura, nós observamos, né, o aspecto de prismas de esmalte, né, com a desmineralização, principalmente na região da cabeça do prisma de esmalte. A lesão de mancha branca, quando ela se forma, a camada superficial da lesão, ela é inicialmente mantida, ela não é, a camada superficial não é perdida logo no início. A superfície da lesão, ela é mantida. Por que a camada superficial, ela é mantida? Por que a lesão a lesão de cárie inicialmente mantém a camada superficial? Primeiro, né, porque existe uma subsaturação em relação à hidroxiapatita, né? Nós vamos ter uma dissolução da hidroxiapatita localizada na subsuperfície da lesão e não na superfície, né? Mas existe uma supersaturação em relação à fluorapatita. Então, ao mesmo tempo em que acontece uma dissolução da hidroxiapatita embaixo da superfície, nós vamos ter a formação de fluorapatita na superfície da lesão. Com isso, a gente vai ter a manutenção da camada superficial. Também a superfície do esmalte, ela é mais resistente à cárie, por vários fatores. Na superfície existe um conteúdo mineral maior, os espaços, ou seja, as vias de difusão, eles são mais estreitos, os cristais têm uma orientação diferente que os torna mais resistentes, as concentrações de carbonato e magnésio, que são minerais que enfraquecem o cristal, são mais baixas, e a concentração de fluoreto, que é um mineral que fortalece o cristal, é mais alta. Então, tudo isso faz com que a camada superficial do esmalte seja mais resistente à desmineralização, mantendo essa camada na lesão de mancha branca. Bom, como que nós podemos estimar quanto existe perda mineral em uma lesão de mancha branca? Né? Clinicamente, né, na lesão de mancha branca, nós sabemos que existe um aumento da porosidade do esmalte, né, por uma mudança nas propriedades ópticas daquele esmalte e uma diminuição da translucidez daquele esmalte. Né? Existem, então, manchas opacas ou esbranquiçadas naquele esmalte. Nós sabemos que o índice de refração da hidroxiapatita é em torno de 1,6. O índice de refração da água é um pouco menor, em torno de 1,3. Em condições normais, onde não há perda mineral, existem espaços muito pequenos no esmalte e esse esmalte se encontra translúcido. Se nós secarmos esse esmalte com ar, né, que tem um índice de refração ainda menor do que
da água e da hidroxiapatita, tem um índice de refração de 1, esse esmalte ainda assim, com o ar, né, substituindo a água, né, o esmalte vai ter aparência normal. Mas, se por acaso nós secarmos o esmalte com ar e aparecer uma área opaca, o que significa que o ar ocupou o espaço da água, né? Porque a água estava ocupando um espaço grande que outrora era da hidroxiapatita, porque a hidroxiapatita foi perdida, porque há um poro grande ali naquela região, porque a hidroxiapatita foi perdida, significa que há uma mudança na porosidade do esmalte naquela área, ou seja, houve uma desmineralização, né? Se eu tenho que secar por muito tempo para aparecer aquela área esbranquiçada, significa o quê? Que aquela porosidade é menor. Mas se com um breve jato de ar já aparece aquela porosidade, significa que aquela porosidade é maior. Tá? Então, com essa simples manobra de jogar um jatinho de ar sobre a superfície dentária, eu consigo estimar quanto existe de perda mineral ali. Tá? Se eu jogo um jatinho de ar e o esmalte continua translúcido, ele não tem perda mineral. Se eu jogo um jatinho de ar brevemente e já aparece uma área opaca, existe uma grande perda mineral. Se eu tenho que secar por muito tempo para aparecer uma área opaca, existe uma perda mineral, porém ela é pequena, ok? Isso é o que a gente vê aqui nessa figura, tá? Se o esmalte, mesmo umedecido, se ele já tem uma mancha branca, existe uma grande perda mineral. Se o esmalte umedecido não tem mancha branca, existe uma perda mineral menor, tá? Aí, quando a gente tem que secar o esmalte, se eu tenho que secar por muito tempo para aparecer uma mancha branca, significa que a perda mineral é menor. Se eu tenho que secar por pouco tempo para aparecer uma mancha branca, significa que a perda mineral é maior, tá? Então, essa simples manobra de secagem com ar nos dá uma informação muito importante sobre o grau de perda mineral. E a manobra de secagem se baseia na variação dos índices de refração entre a água, né, que tem um índice de refração intermediário, né, em relação à hidroxiapatita e em relação ao ar, ok? E uma outra maneira de nós estimarmos a perda mineral é histologicamente, né, através da microscopia de luz polarizada, né? A microscopia de luz polarizada se baseia na variação do índice de refração, né, da luz nos espaços intercristalinos, que também nos permite estimar a porosidade, distinguindo entre áreas de esmalte com diferentes graus de porosidade. E também através de raio-x, ou por radiografias que vocês farão na clínica, ou laboratorialmente por meio de microrradiografias, que é um equipamento que nós temos aqui no nosso laboratório de bioquímica. Na lesão de mancha branca, nós temos poros, em diferentes regiões da lesão de mancha branca, nós temos poros em diferentes números e com diferentes tamanhos. Tá? Então, na região superficial, ela é rica em fluoretos e proteínas insolúveis com volume de poros bem pequenos, menores do que 1%, com tamanhos entre 20 e 50 micrômetros. No corpo da lesão, localizado abaixo da região superficial, é onde nós temos o maior volume de poros, é onde nós temos a maior perda mineral, com volume de poros maior que 5%. Esses poros estão entre 30 e 110 micrômetros. Abaixo dessa região, nós temos o que nós chamamos de zona escura, onde nós temos entre 2 a 4% de volumes de poros e com alguns microporos. Essa região é chamada de zona escura porque na microscopia de luz polarizada com quinolina, ela aparece como uma região escurecida, tá? Por isso que recebe esse nome de zona escura. E abaixo dela encontra-se uma zona que nós chamamos de zona translúcida, que tem alguns
poucos poros grandes com conteúdo reduzido de carbono e de magnésio. Abaixo desta zona nós temos o esmalte normal, tá? Então é possível distinguir todas essas regiões numa lesão de mancha branca. Tá? Aqui um esqueminha mostrando essas regiões, tá? Aqui então a região superficial, o corpo da lesão, a zona escura e a zona translúcida. Este trabalho, essa tabela que vocês veem aqui, ela advém de um trabalho bastante clássico da década de 60, que é o trabalho de Baker-Dirks, que foi um autor que pela primeira vez mostrou que as lesões de cárie inicial do tipo mancha branca, elas podem ser remineralizadas naturalmente, sem nenhum tratamento. Tá? Então foi um trabalho bastante simples, mas que pela primeira vez mostrou esse fenômeno da remineralização. O que esse autor fez? Então, ele observou 184 superfícies vestibulares de primeiros molares superiores, quando as crianças tinham 8 anos de idade, e ele catalogou essas superfícies em 3 categorias: aquelas superfícies rígidas, aquelas que tinham lesões de manchas brancas e aquelas que já tinham lesões de cavidade, quando as crianças tinham 8 anos. Tá? Então, aos 8 anos, 93 superfícies estavam rígidas, 72 tinham lesões de mancha branca e 19 já tinham cavidade. Tá? Então, ele simplesmente examinou essas superfícies aos 8 anos e dividiu nessas 3 categorias. Aí depois de 7 anos, quando as crianças tinham 15 anos, ele chamou essas crianças novamente e reexaminou as mesmas superfícies. Aí ele observou que daquelas 93 superfícies que se encontravam rígidas aos 8 anos, aos 15 anos, 74 permaneciam rígidas, 15 tinham evoluído para manchas brancas e 4 tinham cavitado. Até aqui, normal, né? Isso era esperado. Algumas permaneciam rígidas, algumas das rígidas, a maioria continuavam rígidas, algumas tinham evoluído para mancha branca e algumas tinham cavitado. Bom, das 19 cavitadas, obviamente todas permaneceram cavitadas. Das 72 que tinham lesões de manchas brancas, 26 permaneciam assim, com lesão de mancha branca, 9 tinham evoluído para cavitação, mas a grande surpresa dele, 37, ou seja, mais que a metade, sem nenhum tratamento, tinham naturalmente se tornado rígidas. Tá? Então, essa foi a grande surpresa desse autor, né? Depois de 7 anos, sem nenhum tratamento, mais que a metade das lesões de mancha branca tornaram-se rígidas. Tá? Então, pela primeira vez, se relatou o fenômeno da remineralização, ou seja, lesões de mancha branca, sem nenhum tratamento, podem se remineralizar. Tá? E mais que a metade das lesões se remineralizou ao longo de 7 anos, sem nenhum tratamento. Bom, por que isso foi possível? Será que as lesões é tão fácil assim delas se remineralizarem? Não é tão fácil. Para que as lesões se remineralizem, é fundamental, né, que nós mantenhamos a região livre de placa. Por que esse achado de Baker-Dirks ele foi favorecido? Porque aos 8 anos o dente ainda não está completamente irrompido. Tá? Aos 8 anos o dente não irrompeu completamente. Então, essa região aqui, da região cervical, né, da superfície vestibular, que se encontrava aos 8 anos recoberta por biofilme, aos 15 anos o dente acabou de romper e essa região aqui, onde estava a lesão de mancha branca, ela naturalmente passa a ficar livre de biofilme. Quando a criança vai ficando mais velha, né, e o dente a coroa clínica vai rompendo. Essa região aqui que tinha mancha branca, ela vai passando naturalmente a ficar afastada da gengiva
e vai ficando livre de biofilme, tá? Então, isso nos mostra que o controle da lesão é resultante da remoção mecânica do biofilme. Por quê? Porque o biofilme que estava, a lesão de mancha branca que estava localizada nessa região, deixou de ter biofilme a recobrindo, tá? Então, a remineralização acontece, mas uma condição fundamental para que ela aconteça é manter a região livre de biofilme, ok? Esse é um trabalho, então, extremamente clássico, né, que nos mostra que a remineralização de lesões de mancha branca pode acontecer, né, mas para que ela aconteça é fundamental que nós mantenhamos a região livre de biofilme. Vocês vão ver na disciplina de cariologia no ano que vem como acontece, como fazer essa remineralização, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre erosão dentária, né? Nós vimos que na cárie dentária nós vamos ter quando a bactéria produz ácido, o pH caindo, né, entre 5,5 e 4,5, né? Ele não cai abaixo de 4,5. Mas na erosão, né, nós vamos ter o pH caindo bastante. Após um desafio com ácido cítrico, o pH na superfície dentária chega até 3, mais ou menos, né, e depois ele volta a subir. Portanto, o pH cai abaixo do crítico também para a fluorapatita, que é 4,5, né? Nós temos, então, duas lesões do esmalte causadas por ácidos. A cárie, né, que é uma lesão de subsuperfície, que nós acabamos de ver, e a erosão, né, que é uma lesão de superfície, né? Porque, como na erosão o pH cai abaixo de 4,5, a gente vai ter a dissolução tanto da hidróxido quanto da fluorapatita. Então, nós vamos ter a remoção da lesão, do esmalte desde a superfície. Então, a superfície também é removida, ao contrário da cárie, onde a superfície é preservada, né? Porque a gente não vai, o pH não cai abaixo de 4,5, portanto, preservando a fluorapatita. Na erosão, isso não acontece, né? O pH ele cai num nível bem baixo, removendo tanto a hidróxido quanto a fluorapatita. Quais seriam, então, as principais diferenças etiológicas entre cárie e erosão? Então, no caso da cárie, né? Primeiro, no caso da cárie, nós vamos ter a presença de biofilme sobre a superfície dentária, né? Os ácidos, no caso da cárie, vão ser produzidos pelas bactérias do biofilme mediante o consumo de açúcares, né? Então, quando nós consumimos açúcares, as bactérias produzem ácidos, o pH vai cair, né? Entretanto, ele cai, ficando entre 4,5 e 5,5. Nessa situação, existe uma subsaturação em relação à hidroxiapatita, ela vai se dissolver na subsuperfície, mas existe uma supersaturação em relação à fluorapatita, que se deposita na superfície, levando à formação de uma lesão subsuperficial. Na erosão, nós não temos biofilme, tá? E os ácidos, eles são provenientes ou da dieta ou do conteúdo gástrico do hospedeiro, né? E não existe um pH crítico. O pH, ele é baixo, mas não existe um pH crítico. Mas existe uma subsaturação, tanto em relação a hidróxido quanto a fluorapatita. Ambas as fases são dissolvidas, né? E aí, nós vamos ter a dissolução de ambas as camadas, e a camada que resta, né, vai estar amolecida, ok? E se houver aqui agora um desafio erosivo, abrasivo, né, por escovação, por exemplo, essa camada vai ser mais facilmente removida, e isto vai ser chamado de, quando existe a associação de um desgaste erosivo, né, por ácido da dieta ou do conteúdo gástrico do hospedeiro, associado com um desafio abrasivo, por exemplo, de escovação, isso é chamado de desgaste dentário erosivo e não mais erosão apenas. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as lesões não cariosas, né?
O desgaste dentário, ele, ele pode ser classificado em algumas categorias. A atrição seria o desgaste dentário provocado pelo contato de um dente com o outro, por exemplo, pela atrição, né, entre as arcadas superior e inferior. A abrasão é o desgaste dentário provocado por forças mecânicas, como, por exemplo, durante a escovação. E a erosão seria a perda de substância dentária por processos químicos, ou seja, por exposição a ácidos, mas para diferenciar da cárie, esses ácidos não são produzidos por bactérias, eles são provenientes ou da dieta ou do conteúdo gástrico do hospedeiro, né? No desafio erosivo, né, nós vamos ter os ácidos sem serem provenientes da dieta, então eles vêm das bactérias, eles vêm ou da dieta ou do conteúdo gástrico do hospedeiro. O pH deles é bastante baixo, não existe um pH característico, mas o pH é baixo o suficiente para haver subsaturação tanto com relação a hidróxido quanto com relação à fluorapatita, de forma que ambas as fases minerais são dissolvidas, ou seja, há uma perda de mineral desde a superfície, né, que nós chamamos de desmineralização próximo à superfície. E a camada que resta, né, ela fica amolecida. E se houver associação com desafio abrasivo, isso vai ser chamado de desgaste dentário erosivo. Tá? Quando existe apenas a ação dos ácidos, nós chamamos de erosão. Se houver associação de ácidos com desafio abrasivo, esse processo é chamado de desgaste dentário erosivo. Tá? Então, quando nós temos a erosão associada a um desafio abrasivo, esse processo passa a ser chamado de desgaste dentário erosivo. Então, na erosão, nós temos apenas a ação de ácidos. Esse é um fenômeno puramente químico. Quando nós temos a ação de ácidos associada com forças abrasivas, ou seja, um processo químico e mecânico, nós chamamos isso de desgaste erosivo. Esse processo erosivo ocorre em diferentes estágios, né? Inicialmente, nós vamos ter apenas o amolecimento do esmalte, depois nós temos uma perda parcial de material que vai aumentando com o tempo. Tá? Então, o desgaste é um processo contínuo. O nosso grande desafio está em detectar essa perda nos estágios iniciais, quando existe apenas o amolecimento, e instaurar as medidas preventivas apropriadas aqui, né, para que não haja a progressão. Mas isso não é uma tarefa fácil. Será que desgaste erosivo é novo? Sem dúvida, nós passamos a dar mais atenção ao desgaste erosivo nos últimos 20 anos, mas isso não significa que ele seja novo. Existem relatos de peças encontradas provenientes da época medieval, onde já se observava o desgaste erosivo. Tá? Mas, sem dúvida, nos últimos 20 anos, tem sido dado muito mais ênfase a esse tipo de lesão, porque nós observamos uma redução muito grande na prevalência de cáries, né? E aí nós então passamos a enxergar muito mais o desgaste erosivo. Quais são os aspectos clínicos das lesões erosivas, né? Então, as lesões têm esse aspecto de glaze, né, quando localizadas na superfície vestibular. Frequentemente, nós observamos a manutenção de uma crista de esmalte na região cervical, porque essa região, por ser recoberta por biofilme e pelo fluido gengival, ela é mantida, ou seja, ela não é perdida pelos ácidos, então a gente mantém essa região mantida, então é observado esse degrau aqui na região cervical. Na superfície oclusal, nós observamos a presença de regiões convexas intercaladas com regiões côncavas.
Observamos também a presença de restaurações. Quando elas existem, elas ficam proeminentes, porque o dente ele é desgastado, mas a restauração não é. E em estágios mais avançados, toda a anatomia da superfície oclusal ela acaba sendo perdida. O grande problema é que muitas vezes a lesão só é detectada em estágio mais avançado quando já há dor ou mesmo perda de estética, né? É muito difícil fazer o diagnóstico diferencial entre abrasão, atrição e erosão. E, embora esse diagnóstico diferencial seja muito importante para que nós possamos instaurar as medidas preventivas de maneira adequada. Aqui, por exemplo, nós observamos essa criança, né, com um desgaste pronunciado aqui na região oclusal, né? Poderia ser por conta de um contato prematuro, mas também poderia ser por conta de hábitos alimentares, né? Aqui, essa outra criança, né, com esse desgaste pronunciado na região tanto por vestibular quanto por palatino, e depois se observou, se chegou à conclusão que essa lesão era realmente por um processo erosivo, porque a criança praticamente só ingeria Coca-Cola, não ingeria água, tá? E a mãe relatou que a criança tomava mais que 1 litro de Coca-Cola por dia. Então, se chegou à conclusão que era uma lesão erosiva causada por excesso de ingestão de refrigerantes. O diagnóstico diferencial realmente não é fácil. Qual que é a prevalência do desgaste erosivo? Será que é uma lesão prevalente a ponto de nos causar preocupação? Uma revisão sistemática de 2015 estimou a prevalência de desgaste dentário erosivo em dentes permanentes de crianças e adolescentes em cerca de 30%. Este é um número preocupante porque as lesões elas são progressivas, ou seja, elas tendem a aumentar com a idade. Tá? E se em crianças e adolescentes os dentes permanentes já têm 30% desse tipo de lesão, esse é um dado extremamente preocupante, né? Dada a natureza progressiva das lesões. Esse dado, né, em crianças e jovens brasileiros, a prevalência é variável entre 1% e 78%, mas a maioria dos estudos mostra valores entre 20% e 27%, em consonância, portanto, com os dados, os 30% relatados pela revisão sistemática que nós apresentamos no slide anterior. Quais são as consequências do desgaste erosivo, né? Então, a primeira consequência é a transparência, né, das bordas incisais ou oclusais, né, pela perda de substância dentária, como nós podemos ver aqui. A segunda consequência é o amarelamento, né, da superfície dentária, né, porque com a perda do esmalte, nós passamos a ver a dentina por transparência. Uma próxima consequência é a perda da dimensão vertical, né, porque conforme se vai perdendo substância dentária, vai a perda de substância dentária na região oclusal ou incisal, vai havendo perda de dimensão vertical, cada vez mais progressiva, né? Aí o paciente vai ficando com aspecto envelhecido com necessidade de restauração dessa dimensão vertical. E por fim, sensibilidade, podendo inclusive, né, comprometer a qualidade de vida, conforme se observa em relatos de vários artigos, inclusive com revisões sistemáticas e meta-análises, tá? Então, é fundamental que nós façamos o diagnóstico precoce e instauremos as medidas preventivas apropriadas para que não se chegue nesse ponto. Bom, sabendo que a erosão dentária tem uma prevalência alta, né, com consequências indesejáveis, o que nós devemos fazer para evitar essas consequências, né?
nós devemos fazer o diagnóstico precoce e evitar, né, que ela progrida para essas consequências indesejáveis, né? Como evitar essa progressão? Justamente instaurando as medidas preventivas que estão baseadas, né, nos fatores etiológicos. A etiologia da erosão dentária, ela está relacionada principalmente aos fatores relacionados ao paciente e aos fatores nutricionais. Em relação aos fatores nutricionais, eles estão relacionados à composição dos alimentos e bebidas. Então, o baixo pH e a alta capacidade tampão dos alimentos e bebidas são os principais fatores de risco, e a riqueza em cálcio é o principal fator protetor. Em relação aos fatores nutricionais, não existe um pH crítico característico, como existe no caso da cárie, né? Então, aqui, nessa tabela, isso fica bastante claro, né? Por exemplo, a Coca-Cola, ela tem um pH de 2,5, mas o pH crítico para a Coca-Cola, considerando a sua composição, ou seja, considerando os outros íons que existem para a Coca, é de 5,1. Ou seja, abaixo do 5,1, a Coca, na presença de Coca, o dente já se dissolve. Para a Sprite, o pH crítico é ainda maior. Ela tem um pH de 2,5, mas deixando a Coca, o pH crítico para o dente se dissolver na presença do Sprite é de 6,5. Já o iogurte natural, ele tem um pH de 3,9, mas como ele tem um alto teor de cálcio, o pH crítico para a dissolução do dente na presença dele é de 3,9, ou seja, o iogurte natural, apesar de ter um pH de 3,9, ele não dissolve o dente, ele não provoca erosão. Tá? Então, não existe um pH crítico característico para a dissolução do esmalte na presença das bebidas, porque depende dos outros componentes presentes na bebida, que vão determinar o grau de saturação da estrutura dentária em relação a eles, diferente do que acontece para a cárie, né, onde existe um pH crítico de 5,5 para a hidroxiapatita e de 4,5 para a fluorapatita. Aqui não há um pH crítico característico para a erosão. Essa tabela mostra se acontece a dissolução da hidroxiapatita na presença de diferentes tipos de refrigerantes e bebidas alcoólicas. Em relação aos refrigerantes, como nós podemos ver aqui nessa última coluna, sempre que o número for negativo, significa que há dissolução da estrutura dentária. Então, por exemplo, todos os refrigerantes provocam dissolução do dente. Já em relação às bebidas alcoólicas, a maioria delas provoca dissolução, porém, as cervejas, como vocês estão vendo aqui, não provocam dissolução, tá? Então, Bacardi, champanhe, vinho tinto, vodka, vinho branco, todos valores negativos provocando dissolução, mas as cervejas não provocam dissolução por conta dos seus outros constituintes. Isso não quer dizer que vocês podem sair por aí tomando cerveja à vontade, tá? Mas a cerveja, né, ela não provoca erosão por conta dos seus outros constituintes. E em relação aos fatores relacionados ao paciente, né? Quais são os fatores etiológicos relacionados ao paciente? Em primeiro lugar, hábitos de alimentação, né? Para prevenir a erosão, levando em conta os hábitos de alimentação, uma boa medida é reduzir a frequência e a duração do contato com os ácidos. Por exemplo, quando for tomar bebida com canudo, posicionar o canudo próximo à região da garganta, para levar a bebida já para ser deglutida, não deixando essa bebida em contato com os dentes. Nunca ingerir refrigerantes, por exemplo, em mamadeiras. Por quê? Porque a criança vai ficar muito tempo dando pequenos goles da bebida na mamadeira. Isso vai aumentar a duração do contato da bebida com
os dentes. Evitar o consumo de lanches ácidos entre as refeições, diminuindo o número de episódios de queda de pH entre as refeições. Em relação à higiene bucal, será que o uso de dentifrícios é benéfico, causa danos ou ajuda na prevenção do desgaste dentário erosivo? Aqui tem vários fatores que merecem a nossa atenção e nós vamos discutir um pouquinho esses fatores, né? Bom, se nós temos aqui o esmalte dentário e fazemos um desafio erosivo, nós removemos uma camada e a camada que resta, ela se encontra amolecida. Se nós viermos aqui agora e escovarmos esse dente, o que vai acontecer? Nós, como ela está amolecida, nós vamos remover essa camada com a escovação, ela é mais suscetível à remoção, né? Então, aqui nós temos o esmalte sadio, o esmalte que foi erodido vai ter um desgaste, um nível de desgaste, e o esmalte que foi erodido e foi escovado, ele tende a ter um desgaste ainda maior. A abrasão tende a potencializar o desgaste, né? Bom, nesse trabalho, nós tentamos ver se nós esperássemos 60 minutos para escovar o esmalte depois do desafio erosivo, se isso daria um tempo para a saliva remineralizar aquele esmalte e então aquele esmalte remineralizado ele poderia ser mais resistente ao desafio abrasivo. Nós vimos que sim, né? Então as pessoas faziam desafio erosivo e um grupo, em uma fase do estudo, as pessoas escovavam os dentes imediatamente depois do desafio erosivo, que é isso que vocês estão vendo aqui, 0 minutos, e o outro grupo esperava 60 minutos para escovar os dentes depois do desafio erosivo. Nós vimos que esperar 60 minutos reduzia significativamente o desgaste em comparação à escovação imediata após o desafio erosivo. Isto para o esmalte. Entretanto, em um estudo epidemiológico, não se observou associação entre o desgaste erosivo e o tempo que as pessoas esperavam para escovar os dentes depois do café da manhã. E foi um estudo epidemiológico bastante grande, com mais de 3.000 indivíduos, né? Portanto, adiar a escovação após um ataque erosivo não parece ser uma boa medida preventiva. Porque os agentes ativos presentes nos dentifrícios contrabalanceiam os efeitos mecânicos deletérios, como é o caso do fluoreto, né? Então, o fluoreto presente nos dentifrícios parece que contrabalanceia o efeito deletério da escovação, tá? Então, parece que não é necessário nós esperarmos um tempo após a ingestão de ácidos para escovarmos os dentes. E em relação à força que nós empregamos na escovação, esse estudo in vitro mostrou que quando é aplicada uma força muito excessiva, né, existe um desgaste maior. Então, pacientes com lesões erosivas devem usar pouca força na escovação. Esse outro estudo bastante interessante, ele testou 2 fatores diferentes: o grau de abrasividade do dentifrício em relação ao esmalte e o grau de maciez da escova. Então, ele testou escovas com diâmetro de 0,15, 0,20 ou 0,25 milímetros e como esses fatores interferiram no desgaste. O que eles observaram? Observaram que a abrasão por escovação do esmalte é influenciada principalmente pela abrasividade e que a dureza das cerdas da escova parece ser de menor importância. Então, a abrasividade do dentifrício influencia mais na abrasão por escovação e a dureza das cerdas da escova tem uma influência menor. Nesse outro estudo, né, nós avaliamos a higiene bucal com dentifrício fluoretado, né, na perda de esmalte e perda de dentina, né? Nós observamos que no esmalte houve uma redução quando se utilizou um dentifrício contendo 1.000 ppm de fluoreto
houve uma redução, né, na perda de esmalte, e na dentina também houve uma redução na perda de dentina pelo dentifrício fluoretado. Porém, na dentina, nós avaliamos também o dentifrício com alta concentração de fluoreto e não teve vantagem em se utilizar esse dentifrício com concentração de fluoreto maior, tá? Então, indivíduos com lesões erosivas devem usar dentifrícios fluoretados de baixa abrasividade. O fluoreto do dentifrício ele é benéfico, mas não há necessidade de se utilizar um dentifrício com alta concentração de fluoreto, acima de 1000 ppm. 1000 ppm já é suficiente. Nem mesmo para a dentina é necessário utilizar um dentifrício com mais do que 1000 ppm de fluoreto. Ainda em relação aos fatores relacionados ao paciente, né, é interessante falarmos sobre os pacientes que apresentam refluxo ou vômito, né, que são condições que levam à presença de ácidos gástricos na cavidade bucal, frequentes em pacientes com anorexia, bulimia ou refluxo gastroesofágico, né. A razão de chances para erosão aumenta 12 vezes em pacientes com transtornos alimentares e quase 20 vezes naqueles que autoinduzem o vômito. Por isso que pacientes com doença do refluxo gastroesofágico ou bulimia devem ser encaminhados ao médico para o tratamento da causa, né? E é frequente que nós, dentistas, vamos ser os primeiros profissionais da saúde a diagnosticarmos os pacientes com essas doenças, né? Porque eles chegam no nosso consultório e nós vamos identificar a erosão nos seus dentes e conseguimos atribuir essa erosão a esses transtornos alimentares. O que fazer com esses pacientes? Imediatamente após o vômito, o paciente deve enxaguar a boca com água, leite, solução de bicarbonato de sódio ou solução de bochecho fluoretado, né, para que nós possamos reduzir o agravo aos dentes. Ainda entre os fatores relacionados ao paciente, nós temos os hábitos ocupacionais. As pessoas que trabalham em indústrias de baterias e carregadores, nesse tipo de atividade existe uma grande emissão de ácido sulfúrico ou hidroclórico para a atmosfera. É preciso que os trabalhadores usem máscaras respiratórias e que as indústrias respeitem os limites recomendados pela legislação de saúde ocupacional para a emissão desses ácidos para a atmosfera. Ainda dentre os fatores relacionados ao paciente, nós precisamos falar sobre a composição diferenciada da dentina, né, e os inibidores de proteases. O esmalte, quando ele sofre um desafio erosivo, ele é composto basicamente por mineral, por hidroxiapatita, né? A erosão do esmalte é um processo puramente químico, né, de dissolução da hidroxiapatita pelo ácido. A dentina, por outro lado, é um tecido que, além da apatita, tem um conteúdo orgânico grande, principalmente de colágeno, né? E na dentina, nós vamos ter, né, o ácido penetrando nos túbulos dentinários, né? E aí nós vamos ter a dissolução, inicialmente, da hidroxiapatita, deixando a camada, né, essa camada superficial constituída pela matriz orgânica desmineralizada, que vai então dificultar a difusão iônica, reduzindo a progressão da erosão. Porém, na própria dentina e na saliva, nós temos a presença de colagenases que vão degradar essa camada, essa matriz orgânica desmineralizada, permitindo que haja a progressão da erosão. Então, durante um ataque ácido, acontece a desmineralização da dentina, expondo a matriz orgânica e ativando as metaloproteinases da matriz dentinárias, que vão então degradar, né, essa matriz orgânica, destruir essa camada de colágeno e permitir que haja a desmineralização da dentina. Se nós, então, inibirmos estas MMPs, essas colagenases, por exemplo, com compostos
como por exemplo o chá verde ou a clorexidina, nós vamos então preservar essa matriz orgânica desmineralizada e podemos então reduzir a progressão da erosão. Tá? Então, uma estratégia para nós diminuirmos a progressão da erosão na dentina seria nós inibirmos essas MMPs presentes na dentina. Também, dentre os fatores relacionados ao paciente, nós temos a saliva. A saliva é muito importante, porque é ela que vai tamponar os ácidos presentes na cavidade bucal e também vai limpar esses ácidos por conta do fluxo salivar constante. Quando nós o pH da superfície dentária após a ingestão de ácido cítrico, ele cai rapidamente, Então, cerca de 1 minuto depois, ele já está no valor mínimo, aqui nesse caso, em torno de 3, e logo depois de 2 minutos, ele já começa a subir. Depois de 3 minutos, ele já está acima do pH crítico, que é 5,5. E essa subida é por conta, principalmente, da saliva, da capacidade de tampão e da capacidade de limpeza ocasionada pelo fluxo salivar. Então, a saliva tem essa grande capacidade de limpeza. A saliva tem um papel muito importante para minimizar o desgaste, por conta da sua capacidade de tampão, da sua capacidade de remineralização, da capacidade de formar a película adquirida. Então, pacientes que têm fluxo salivar reduzido, que têm, portanto, um baixo pH e uma baixa capacidade de tampão da saliva, são muito mais suscetíveis à erosão dentária. Por conta disso, a estimulação do fluxo salivar é uma estratégia que vem sendo considerada para reduzir o desgaste dentário erosivo. Este foi um trabalho que nós realizamos in situ, onde os voluntários os voluntários usavam aparelhos palatinos, tiravam esse aparelhinho da boca, imergiam num copo com Coca-Cola para simular um desafio erosivo. Depois eles escovavam os dentes, escovavam uma fileira de dentes e depois mascavam chiclete para estimular o fluxo salivar em uma das fases, e na outra fase não mascavam chiclete. E aí nós avaliávamos o desgaste. O que nós observamos? Que quando os voluntários usavam chiclete para estimular o fluxo salivar, o desgaste era menor. Ou seja, estimulando o fluxo salivar, havia redução no desgaste. O efeito salivar ele pode ser aumentado pela ingestão de leite ou queijo, que tem alta concentração de cálcio e fosfato e contém também proteína e gordura. E a saliva também é importante para a formação da película adquirida. O que seria isso? A película adquirida é um filme sem células, um filme livre de células, fino, formado na superfície dos dentes pela dispersão seletiva de proteínas. Essas proteínas vêm principalmente da saliva, mas elas podem vir também a partir das bactérias da cavidade bucal, do fluido gengival e também das células descamadas da mucosa bucal, E além de proteínas, a película adquirida contém também alguns lipídios e algumas glicoproteínas. Então, a película adquirida é um filme livre de células, formado principalmente por proteínas provenientes, a grande maioria da saliva e em pequena quantidade das bactérias da cavidade bucal, do fluido gengival e também das células da mucosa bucal. A película se forma em diferentes estágios. No primeiro estágio, nós vamos ter a adsorção seletiva de algumas proteínas com afinidade pela hidroxiapatita, por exemplo, estaterina, estatina, mucina, amilase, estatina, lisozima e lactoferrina. Então, essas proteínas chamadas de precursoras se adsorvem inicialmente porque têm afinidade pela hidroxiapatita, formando uma camada fina de 10 a 20 nanômetros nos primeiros 30 minutos de formação da película. Num segundo estágio, nós vamos ter a adsorção de precursores supramoleculares, que são proteínas que vão se ligar
as proteínas precursoras, formando, né, uma camada mais espessa, né, de 100 a 1000 nanômetros nos próximos 60 ou 120 minutos de formação da película. E depois a película sofre maturação intrínseca, né, pela formação de ligações cruzadas entre as proteínas que já estavam presentes, pela ação, por exemplo, de transglutaminases, que vão então deixar essa película mais resistente. A película funciona como uma barreira física, dificultando a penetração dos ácidos, né, funcionando como uma membrana de permeabilidade que reduz a dissolução da hidroxiapatita. A sua espessura varia, né, entre os arcos dentários e entre os indivíduos, e existe uma relação inversa entre a espessura da película e a ocorrência da erosão. Ou seja, quanto mais espessa for a película, menor vai ser a ocorrência de erosão. Existem relatos falando que as películas formadas por apenas 3 minutos conferem a mesma proteção que as películas formadas após 2 horas. Portanto, a maior proteção ela vai ser conferida pela camada basal da película, né? A película não é totalmente dissolvida da superfície do esmalte após um ataque ácido, né? E a escovação pode remover parte da película, por isso que pacientes de alto risco à erosão devem diminuir a frequência de escovação e usar um dentifrício com alta abrasividade para não remover grande parte da película. A proteção máxima contra a desmineralização é dada pela película basal, né? A película basal é quem mais protege contra a desmineralização. Parte da película permanece sobre a superfície dentária mesmo após desafios erosivos severos. E essas proteínas que permanecem são as proteínas da camada basal. Por isso, tem se pensado em procedimentos que nós temos chamados de engenharia da película adquirida. O que seria isso? Seria a modificação da película pela imobilização nessa película de moléculas e ou íons que possam melhorar as suas propriedades protetoras, como, por exemplo, a resistência a ácidos, né? Então, por exemplo, se nós temos aqui a superfície dentária, né, e aqui a película formada sobre a superfície dentária, nós fizemos inicialmente experimentos para tentar, mediante a presença de ácidos, descobrir quais são as proteínas que permanecem ligadas na película adquirida após a exposição a esses ácidos, que seriam as proteínas ácido resistentes, né? Fazendo esses experimentos, nós fomos aos poucos identificando essas proteínas. A primeira proteína a ser identificada foram as cistatinas, né? A cistatina B aumentou 20 vezes na película adquirida após a exposição ao ácido cítrico. Então, essa foi a primeira proteína ácido resistente que nós identificamos, a cistatina B. Aí, a partir disso, né, como a cistatina humana era muito cara, em contato com parceiros da Universidade Federal de São Carlos, nós clonamos uma cistatina a partir da cana-de-açúcar. E aí fizemos experimentos onde verificamos que a cistatina da cana-de-açúcar tinha uma alta força de ligação à hidroxiapatita e era capaz de proteger o esmalte contra a erosão inicial. E nós temos trabalhado bastante com essa cistatina da cana-de-açúcar para a proteção do esmalte contra a erosão. Num experimento subsequente, nós vimos que a albumina e a estaterina são proteínas resistentes a desafios erosivos intrínsecos, que são aqueles desafios com ácidos provenientes do estômago, como o HCl, muito importantes para pacientes com bulimia e refluxo gastroesofágico. E nesse outro experimento, com pacientes portadores de refluxo gastroesofágico, nós identificamos como outra proteína ácido resistente, a hemoglobina, né, que também nós temos trabalhado com essa proteína. Então, hoje, os nossos trabalhos vêm sendo direcionados
né, para a avaliação de, de proteínas ácido, para avaliar como proteínas ácido resistentes a cistatina, derivado da cana-de-açúcar, o peptídeo derivado da estaterina, que é o STAT-PSPS, que vocês veem aqui, e também a hemoglobina. Aí nós temos inclusive experimentos em vivo, como vocês podem ver nesse trabalho recentemente publicado, mostrando que a realização de um bochecho por 1 minuto com a cistatina derivada da cana-de-açúcar, o peptídeo derivado da estaterina ou com a hemoglobina altera a composição da película adquirida e protege contra o desafio erosivo realizado em vivo. Nós fizemos esse trabalho com pacientes e conseguimos mostrar, né, que esse bochecho por apenas 1 minuto, né, similar ao que pode ser realizado clinicamente, realmente altera a composição proteica da película e protege contra o desafio erosivo inicial. Esse seria um primeiro passo, né, para que nós possamos, a partir daqui, desenhar um protocolo para a utilização clínica de soluções de bochecho contendo essas proteínas para a prevenção da erosão dentária. Bom, em conclusão, né, quando nós pensamos em medidas preventivas para a erosão dentária, é muito importante que nós façamos um diagnóstico precoce, né, da erosão dentária para evitar todas aquelas consequências indesejáveis que a progressão da erosão pode trazer, né, identificando os fatores causais da erosão, né. É fundamental fazer um aconselhamento dietético, né, dos pacientes quando nós identificamos que os fatores causais estão relacionados à nutrição, instaurarmos as medidas adequadas de higiene bucal quando observamos que os fatores causais estão relacionados com a higiene bucal inadequada, né? Por exemplo, a utilização de forças excessivas na escovação, de dentifrícios de alta abrasividade, utilizar um dentifrício, sempre utilizar dentifrício fluoretado para a escovação, né? Usuários de drogas ou de álcool, pacientes com doença do refluxo gastroesofágico ou bulimia devem ser encaminhados ao médico. Pacientes que vomitam com frequência com bulimia devem enxaguar a boca após o vômito. Pacientes com fluxo salivar reduzido devem mascar chicletes. E, claro, todas essas medidas, elas foram estabelecidas com base em estudos in vitro ou no máximo in situ. Pesquisas clínicas são necessárias para se confirmar a relevância dessas medidas, mas infelizmente nós ainda não temos variáveis de resposta suficientes para realizar estudos clínicos de erosão. Por isso que os estudos que nós temos até o momento são todos baseados em protocolos in vitro ou in situ, no máximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para me mandar suas perguntas por e-mail. E se vocês quiserem também estudar um pouquinho mais, vocês podem consultar o nosso livro, ok? Tudo que eu falei para vocês vai estar explicado em maiores detalhes no nosso livro. Eu vou deixar também uma pergunta para vocês responderem na nossa plataforma, ok? Muito obrigada!